Irmãos, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, não precisa colocar não, viu, Milena? Só fazer um comentário para os irmãos. No capítulo 4, os discípulos do Senhor, eles se reuniram num lugar para orar. Porque eles haviam passado por uma situação terrível, né? De prisão. E ali eles se uniram, né? Não foi online, eles estavam lá presencial. Como o Palota disse, é a melhor coisa, né? Presencial. E ali eles orando, né? Eles pediram para Deus não livrá-los das perseguições, porque elas sempre vão existir, irmãos. Mas eles pediram para o Senhor intrepidez para anunciar a palavra no meio da perseguição, no meio da tribulação. E eles pediram também para que enquanto eles anunciavam a palavra, Deus operasse milagres, prodígios e sinais pelo nome de Jesus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Pelo Espírito. Porque a palavra de Deus vai ser pregada agora. E eu sempre peço para o Senhor para pregar a palavra com intrepidez. E também tenho pedido para o Senhor para Ele fazer isso. Que enquanto a palavra de Deus está sendo anunciada, que Ele opere milagres, prodígios, curas, maravilhas. Então, de repente, você está aí com um desafio na sua vida, uma enfermidade. Saiba de uma coisa, durante a pregação da palavra você pode ser curado. Enquanto o louvor também está sendo ministrado, no meio dos louvores, Deus habita. Você também pode ser curado, enquanto está cantando, louvando e adorando a Deus. Então, tenha esse entendimento no seu espírito, né? Que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, Deus está aqui. O Senhor está no nosso meio. Ele pode operar um grande milagre na sua vida, enquanto a mensagem está sendo pregada. Me lembrei de outro, o Espírito Santo me lembrou aqui. Isso aconteceu, irmãos, com Pedro, quando ele estava pregando para Cornélio, a família dele e os convidados que estavam ali na casa de Cornélio. Pedro, com intrepidez, pregando ali a palavra de Deus, de repente o Espírito Santo interrompeu ele. O Espírito Santo de repente falou: Pedro, para um pouquinho, deixa comigo agora. E ali todos foram cheios do Espírito Santo, no meio da pregação. Então, de repente, você que não fala em línguas, você que ainda não sentiu esse mover do Espírito Santo na sua vida, saiba que durante a mensagem, durante o louvor, isso pode acontecer na tua vida. Então, vamos ficar atentos. Amém? Você tem dito ao Senhor todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim? Esse é o tema, né, deste ano. Até o Misa, todo dia ele fala isso. A primeira parte ele fala bem, né, bem? Já a segunda você não entende. Eis-me aqui, envia-me a mim. É difícil ele falar, mas ele fala do jeitinho dele lá. Então Deus está ouvindo. Aleluias. Lembrem-se que o Espírito Santo está trabalhando na vida de muitas pessoas lá no mundo e está trabalhando também no nosso coração. E o Senhor quer nos levar até elas, como o Senhor nos falou recentemente. É verdade que algumas virão até nós, mas a palavra é ide. Ide e pregai. O Senhor não falou: esperai as pessoas virem para a igreja. Não. O Senhor disse: ide e fazei discípulos. Então há muitas pessoas lá no mundo
desesperadas, passando situações difíceis na vida, sem esperança. E nós temos a esperança dentro de nós, que é o próprio Cristo. Né? Então vamos nos atentar, irmãos, para a nossa missão, para esse chamado. Né? Vamos falar juntos? Eu falo, os irmãos repetem. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória a Deus. Como o Alexandre falou, né, hoje não. Que dia que foi? Quarta-feira passada, dia 2 de fevereiro. Nosso ministério completou 25 anos de existência. E o tema que o Senhor colocou no meu coração é o seguinte: 25 anos sob a graça de Deus. 25 anos debaixo da graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós não estaríamos aqui. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler um versículo apenas. 1 Tessalonicenses 5,18. Diz assim a palavra do nosso Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós? Em tudo dar graças. Em tudo darmos graças a Ele. Dar graças, irmãos, para nós que somos crentes, somos cristãos, tem que ser algo natural. Tem que fazer parte da nossa comunhão com Deus, da nossa vida, né? Hoje a gente está celebrando a ceia do Senhor e também vamos comemorar esses 25 anos, agradecer a Deus, né, por esses 25 anos. E quando eu orava, preparando esta mensagem, irmãos, eu lembrei de uma pregação lá de 1º de dezembro de 2019. Olha como o Espírito Santo, irmãos, nos faz lembrar das coisas. O tema naquela ocasião foi gratidão. E quem ministrou foi a irmã Ângela. Talvez os irmãos vão se lembrar. Então, uma das marcas, irmãos, do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo, é a gratidão. Todo cristão precisa ser grato a Deus. Então, o discípulo que tem essa marca, a marca da gratidão, o foco dele está não naquilo que Cristo vai fazer, mas naquilo que Cristo já fez. Porque nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Aleluias. Irmãos, na verdade, né, a gratidão também é ela que nos move a nos envolver com Deus, com o reino de Deus, com a obra de Deus, a nos envolver com os nossos irmãos. Né? Por isso que a Bíblia ensina, irmãos, para a gente jamais deixar de congregar. Quando você deixa de congregar, quando alguém deixa de congregar, onde essa pessoa está? Ela está em casa, isolada. E o Senhor nos admoesta, né? Lá na carta aos Hebreus, para nós nunca deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Né? Dificuldades todos nós temos.
mas nós temos que superá-las. Se eu fosse olhar para minhas dificuldades, eu nem aqui estaria, e nem você. Então nós temos, irmãos, que separar um tempo para o nosso Deus. Todos os dias um tempo de oração, um tempo de meditar a palavra do Senhor, um tempo de estar junto com os nossos irmãos. Não podemos fazer isso todos os dias, mas o Senhor nos deu 2 dias da semana para estarmos com os nossos irmãos. Aos domingos, na celebração como esta, e também nas células. E nós temos que aproveitar essas oportunidades, porque não é o homem que está nos dando esta oportunidade, é o próprio Deus. Porque os irmãos sabem onde Deus ordena a bênção? Na comunhão. É na comunhão que Ele ordena a bênção. Por isso que esse negócio de online, irmãos, eu não... Misericórdia. Vamos separar as cadeiras, vamos nos proteger, né? Vamos ser prudentes nessa questão, mas vamos sempre procurar estar junto, o mais que nós pudermos. Por nós estarmos hoje aqui em comunhão, Deus está te abençoando. Você pode ter certeza disso. Irmãos, hoje muitos crentes, né? Vou falar um pouquinho da gratidão. Depois você pode entrar lá no nosso site e procurar, né, essa mensagem, gratidão. Lá no site tem uma lupinha que você faz a busca, coloca lá gratidão que vai cair direto no esboço. Mas eu quero, hoje, né, como é uma celebração também de ações de graças, eu quero falar algumas coisas sobre gratidão. Hoje, irmãos, muitos crentes estão tristes, amargurados, abatidos, até fora da igreja, isolados, lá nos seus mundos, né? Por falta de gratidão a Deus, por tudo que Ele já fez em suas vidas. Eu estou aqui hoje com a minha esposa, a minha mãe também está aqui, porque nós somos gratos a Deus, por tudo que Ele fez por nós até aqui. Muitos, inclusive, irmãos, têm se inclinado para as coisas do mundo por falta de gratidão. Porque muitos crentes, irmão, têm se desviado. Porque muitos crentes, ao invés de estar na célula, na celebração, estão em outros lugares. Irmãos, por ingratidão a Deus. Irmãos, nós precisamos discernir bem as coisas. Essa mesa aqui não é uma mesa comum. Irmãos, a realidade espiritual que está por trás desta mesa é tremenda. Nós íamos para o inferno. Nós já estávamos com o passaporte carimbado para ir para o inferno. E o Senhor nos livrou de lá. Por sua graça, porque nós não merecíamos. Não merecíamos. Então, essa falta de gratidão tem levado muitas pessoas a estar mais no mundo do que na igreja, do que na comunhão com os irmãos. Essa falta de gratidão também faz com que muitos vivam no deserto e morram no deserto. Porque, irmãos, muitas vezes nós passamos pelo deserto, mas deserto não é para morar nele, é só para passar. Porque nada como um deserto, irmãos, para Deus tratar na nossa vida. Para Ele provar o quanto Ele é poderoso e o quanto Ele nos ama. Um exemplo disso, irmãos, é o povo de Israel, que Deus libertou da escravidão do Egito. Aquele povo passou pelo deserto e morreu no deserto, porque eram ingratos. Mas aqueles que eram gratos a Deus,
entraram na terra prometida. A ingratidão, irmãos, torna as pessoas infelizes, murmuradoras, críticas. Pois elas só veem defeito em tudo, mas elas não conseguem enxergar o lado bom das coisas. Talvez você olhe para um irmão, ele tem um defeito. E você não deve julgar, porque você também tem. E às vezes pior do que dele. Geralmente é assim, irmãos. A gente observa o pecado dos irmãos, às vezes a gente até condena, não deveria, mas a gente não consegue enxergar que o nosso pecado é maior que o dele. Porque só o fato de eu estar julgando o meu irmão, eu já estou errado. Então, quando nós somos gratos, a gente vê mais as coisas boas das pessoas. Claro, a gente vai ajudá-las nas suas dificuldades e desafios. Mas a gratidão sempre vai ver as coisas boas das pessoas. Quando só vemos as falhas e os erros dos outros, na verdade, nós estamos enxergando com os nossos olhos carnais. Pois os nossos corações estão endurecidos. A ingratidão, ela gera orgulho, ela nos cega. Ela não nos deixa enxergar o que Deus já fez por nós e nem as qualidades que as pessoas têm. A ingratidão, irmãos, nos torna pessoas carnais. É isso que ela faz. O ingrato, ele é cheio de orgulho e centralizado em si mesmo. O contrário disso, irmãos, é o próprio Cristo. Os irmãos já pensaram se Cristo pensasse nele? Nem aqui nós estaríamos, irmãos. Com certeza eu já estava lá no inferno. E você também. Porque se nós estamos aqui vivos, com saúde, é porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos livrado de tantas coisas. Né? O ingrato sempre exige mais dos outros. Mas ele mesmo faz muito pouco. E esse pouco que ele faz, ele ainda acha que é muito. Mas pastor, eu não sou ingrato. Talvez você faça essa pergunta, né? Mas de repente, irmãos, às vezes a gente tem que reconhecer que às vezes, em algumas situações, nós estamos sendo ingratos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E não sou eu que vai falar para você em que área você está sendo ingrato com o Senhor. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É Ele que nos convence. É Ele que nos leva, irmãos, a toda a verdade da palavra do Senhor. Irmãos, eu já falei de Jesus para tanta gente e de repente você também. Vocês perceberam que a gente não consegue convencer as pessoas? Por mais maravilhoso que seja o nosso discurso, a nossa pregação, porque essa coisa de convencer, irmãos, não faz parte do nosso ministério. Quem convence é o Espírito Santo. O que o Senhor nos ordenou a fazer é pregar a palavra. Pregar a palavra. E o Espírito Santo vai convencer os nossos corações. O ingrato, ele não coloca a sua vida totalmente à disposição do Senhor e dos irmãos.
Irmãos, nós que somos crentes, que fomos comprados pelo Senhor, por um preço muito alto, o sangue dele. Nós não podemos servir a Deus parcialmente. Nós temos que servir a Deus, irmãos, com a totalidade da nossa vida. Então percebam, irmãos. De repente você de repente você afirmou, como eu disse há pouco, mas eu não sou ingrato. Mas se de repente, irmãos, nós não estamos colocando a nossa vida totalmente à disposição de Deus e dos irmãos, de repente eu estou sendo ingrato. Então muitas coisas ainda não aconteceram na vida de muitos crentes por causa da ingratidão. Porque, irmãos, quando Deus encontra um coração grato, mesmo, o céu se abre. Verdade, irmãos. Os céus se abrem. No Novo Testamento, o céu se abriu quando Jesus estava sendo batizado. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz que veio do céu, enquanto Jesus estava sendo batizado. Era a voz do Pai. O Pai disse: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o prazer." Então, irmãos, quando nós fazemos as coisas que agradam a Deus, os céus se abrem sobre as nossas vidas, irmãos. E como o Senhor tem nos ensinado tanto aqui, né, irmãos? Para fazermos o que Deus gosta, para fazermos a vontade de Deus, nós vamos ter que renunciar às nossas coisas. Deus nunca pediu, irmãos, para a gente largar esposa, filho, emprego, escola. Deus nunca falou isso para a gente. O Evangelho não ensina isso. Deus quer ser a prioridade na nossa vida. Deus, e depois vem todas as outras coisas. Primeira coisa na nossa vida, que somos crentes, salvos por Jesus. Deus. Depois vem família, trabalho, sonhos, projetos. Mas a primeira coisa é Deus. E quando Deus nos pede para fazer algo, nós temos que abrir mão daquilo que estamos fazendo. E de repente Deus vai pedir algo para a gente fazer no meio de algo que a gente está fazendo. Porque Deus não chama desocupado. Pode perceber, geralmente Deus chama quem está lá trabalhando, no meio do trabalho. E aquele que é fiel larga tudo e vai fazer a obra do Senhor. E quando volta lá para onde ele estava, aí ele encontra a bênção de Deus. Porque Deus, irmãos, nunca vai nos chamar para que a gente perca alguma coisa. Nunca. Ele sempre nos chama para nos dar alguma coisa, para nos abençoar. E é isso, irmãos, que muitos não entendem. Muitos cristãos hoje, espalhados aí pelo mundo afora, não entendem essa questão da renúncia.
E tudo em relação a Deus, irmãos, é por revelação. Talvez você fale assim com você. Não, eu sei, eu entendo que tem que ser assim. Mas você está entendendo aqui, ó, no seu intelecto. Não foi revelado no teu espírito. Porque quando é revelado no espírito, irmãos, ninguém segura o discípulo do Senhor. Ele vai abrir mão mesmo. Porque ele sabe que Deus cuida, que Deus está cuidando, que Deus vai suprir. Então não queira somente conhecer a Deus, a sua palavra, as suas promessas no seu intelecto. Peça para Deus revelar a palavra dele no teu espírito. Receber a revelação no seu espírito. Fala para ele revelar Jesus em você. Em uma das cartas do apóstolo Paulo, ele escreveu, não lembro se é Gálatas ou Efésios, porque a idade vai chegando, irmãos, a gente vai esquecendo. Mas eu sei que está escrito. O apóstolo Paulo escreveu assim: aprove a Deus revelar em mim o Filho dele. Aprove ao Pai revelar em mim o Filho dele. Então, irmãos, quando o Filho é revelado em nós, a gente começa a entender essas coisas. Não pelo intelecto, mas no espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A pessoa grata e humilde, melhor, a pessoa grata, ela é humilde e tem Deus como centro de sua vida. Ele sabe que depende totalmente de Deus para todas as coisas. Bem-aventurado os humildes. Foi assim que Jesus começou o Sermão do Monte? Bem-aventurado os humildes. Os irmãos sabem o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Mas muito feliz. Então, a gente entende assim, irmãos, que ser muito feliz é consequência de alguma coisa. Você quer ser muito feliz? Seja humilde. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você quer ser muito feliz? Seja manso primeiro. Porque enquanto eu não for tudo que Jesus diz, eu não vou ser feliz nunca, irmãos. E essa felicidade que o Evangelho nos revela, não é essa felicidade do mundo, irmãos. É uma felicidade em Deus, bem diferente. Então, quando Deus encontra, eu já disse, né? Um coração grato, o céu se abre. Porque a nossa alegria está unicamente no Senhor. A nossa esperança está em Deus. Quando você estiver cantando os hinos que a gente toca aqui, não cante mecanicamente. Presta atenção na letra, presta atenção naquilo que você está cantando. Não podemos jamais, irmãos, deixar de agradecer a Deus. Porque a própria palavra de Deus nos pede isso. Como nós lemos, né? 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Seja num momento de alegria, de refrigério, de tristeza, de tribulação, não importa, em tudo dai graças.
Não por tudo. Está escrito em tudo, dai graças. Não dê graças por tudo. Em tudo é diferente. Dai graças. Já que a gratidão, irmãos, é uma de nossas marcas, vamos então hoje agradecer a Deus por tudo o que até aqui Ele já fez por nós. E o Espírito Santo, enquanto eu orava para trazer a mensagem para os irmãos, hoje, o Espírito Santo me fez lembrar de alguns versículos. E eu quero compartilhar com os irmãos. Né? E assim que a gente compartilhar o versículo, a gente vai fazer um agradecimento a Deus. Porque, irmãos, o que pedir diante dessa mesa? Jesus morreu por nós, irmãos. O que pedir diante dessa mesa? E imagine você diante da cruz. Cristo pregado, morrendo por você. E você, Jesus, eu sei que o senhor está pregado aí, sofrendo, mas eu estou desempregado. Eu estou doente, eu estou enfermo, não tem como o senhor curar? Olha, eu sou solteiro, estou ficando velho, preciso casar. Irmãos, isso é um absurdo. Na verdade, irmãos, o Senhor fala, né, para nós pedirmos que vai se abrir. Para a gente bater que vai abrir. Mas na verdade nós temos muito mais que agradecer do que pedir ao Senhor. Então vamos lá, Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu, irmãos. E nós não podemos nos esquecer de nenhuma delas. Vamos sempre agradecer a Deus. Então vamos lá. João 3,16. Depois, se você quiser acrescentar outros versículos que o Espírito Santo colocar no teu coração para você agradecer, fique à vontade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Irmãos, Deus fez isso por nós. Ele já fez. Então vamos agradecer? Então repitam comigo. Obrigado, Abba Pai. Os irmãos sabem que Abba Pai quer dizer papaizinho, papai. Você pode chamar Deus de papai, porque Ele é o nosso Pai. Então vamos lá. Obrigado a papai. Por nos dar o que de mais precioso o Senhor tem. Que é o teu Filho Jesus. Para crermos nele. Para termos nele a vida eterna. Obrigado, Abba Pai,
por nos resgatar do domínio das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os nossos pecados. Amém. Estamos agradecendo a Deus, irmãos. Deus está recebendo a nossa gratidão. Confirmando tudo na palavra dele. Quando você estiver lendo a Bíblia, quando aparecer algo que Deus já fez por você, agradeça. Ali, pare de ler. Oh, Senhor, obrigado. Você não sabe como isso agrada o coração do Pai, né? Quando a gente fala com Ele usando a palavra dele, Deus se agrada. Porque quando a gente usa a nossa, é só me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero. Geralmente é assim. Romanos 5:8. Os irmãos que estão aí em casa, vendo pelo telefone, pela live, repitam aí também na casa de vocês. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Não, o versículo, depois. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos lá. Obrigado, Abba Pai, por nos amar quando ainda andávamos no pecado. Obrigado, Cristo Jesus, por morrer por nós, pobres e miseráveis pecadores. Porque é o que nós éramos. Efésios 2, versículo 1-3. Tudo isso aqui, irmãos, Deus já fez por nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, antes de nós sermos salvos, nós estávamos mortos espiritualmente, nos nossos delitos e pecados. E Cristo nos salvou. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pastor, eu não era assim, não. Era. Por mais bonzinho, irmãos, que a pessoa seja, ela está nessa condição, antes da graça de Deus alcançar ela. Porque a palavra de Deus não mente. Não mente. Porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa, né, tão boa, tão boazinha, nossa, tão humilde, só falta aceitar Cristo. Falta tudo, irmãos. Falta tudo. Porque se a pessoa não receber Cristo como Senhor e Salvador, ela vai para o inferno. E no inferno, irmãos, não sei se os irmãos sabem, está cheio de boas intenções. É o que dizem por aí. Vamos lá. Obrigado, Abba Pai, por nos dar vida quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando ainda fazíamos a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos,
quando ainda estávamos debaixo da tua ira. Irmãos, quem não tem Cristo na vida, está debaixo da ira de Deus. É o que a Bíblia diz. Para a pessoa sair debaixo da ira de Deus, só através de Jesus. Irmãos, Deus não aceita ninguém do jeito que é. Às vezes a gente ouve as pessoas falar, não, venha como você está, que Deus te aceita. Não aceita, irmãos. Deus não aceita ninguém do jeito que a pessoa é. Deus sim recebe as pessoas da maneira que elas estão, mas não aceita elas do jeito que elas são. Porque se ela aceitasse, irmãos, para que Jesus? Para que Jesus, irmãos? A obra da redenção, a obra da cruz não tinha valor nenhum. Para que eu preciso de Cristo se Deus me aceita, que eu sou justificado do jeito que eu sou, pecador, sem arrependimento, sem salvação? Então Deus só aceita aqueles que têm Cristo na sua vida como Senhor e Salvador da sua vida. É o que a palavra de Deus ensina, irmãos. Efésios 2, 11 e 13. Já está quase acabando, viu, irmãos? Hoje é dia de festa, né? Glória a Deus. Portanto, lembrai-vos, não se esqueçam. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo. Antes de nos convertermos, irmãos, nós podíamos até falar com frequência, graças a Deus, Cristo é o meu Senhor. Mas sem confessá-lo, nós estávamos no mundo sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É assim, irmãos, que se encontram hoje as pessoas que não têm Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. Elas estão no mundo sem Deus. Porque para estar no mundo com Deus, é preciso receber o Filho dele. Não tem jeito. Não dá para pegar atalho. Não tem jeitinho brasileiro. Para entrar no céu, tem que ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas agora, glória! Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, estávamos longe de Deus, mas agora não. Fostes aproximados de Deus pelo sangue de Cristo. Então, por essa verdade, irmãos, nós vamos dar graças a Deus também. Então vamos lá. Obrigado, Abba Pai. Porque estávamos no mundo sem Ti. Sem Cristo e sem esperança alguma. E pelo sangue de Cristo, o Senhor nos aproximou de Ti. Oh, glória. Os irmãos sabem o que quer dizer justificação? Cristo é a nossa justificação. Justificação, simplificando, irmãos, porque o termo é bem abrangente. Mas só para os irmãos entenderem. Estar justificado diante de Deus, irmãos, é como se você estivesse diante de Deus como nunca tivesse pecado na vida. Isso só é possível com Cristo. Porque Cristo é a nossa justificação. Aleluias.
Então, na verdade, Deus recebe Cristo, né? E como nós estamos em Cristo, Deus nos recebe também. Aleluias. Porque se dependesse só de nós, irmão, nós estaríamos perdidos. Romanos 5, 1 e 2. Adiantei um pouco, mas está valendo. Olha aí, ó. Justificados, pois, nós não éramos, mas agora somos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estávamos brigados com Deus antes de se converter, antes de Cristo nos salvar. Nós não tínhamos paz com Deus. Mas mediante a fé, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, pela fé, irmãos, por intermédio de Jesus, hoje nós podemos estar na presença de Deus. Justificados. E ali, a gente ora na presença de Deus. Ali a gente adora a Deus. Ali a gente contempla a Deus. E Ele nos recebe. Por causa de Jesus. Então vamos lá. Obrigado, Abba Pai, por nos justificar mediante a fé. Porque agora temos paz contigo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pois por teu intermédio é que obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Amém. Glória a Deus. Filipenses 2. Versículo 5. Hoje é dia de gratidão, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, irmãos, Jesus nunca deixou de ser Deus. Quando ele estava aqui na terra em carne e osso, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele assumiu uma forma que ele nunca havia tido antes, que é a forma humana. Ele se tornou semelhante aos homens, não em pecado, mas a condição humana. Interessante, né, irmãos? Ele se tornou semelhante aos homens. E aquele que Deus salvou através de Cristo, a palavra de Deus diz agora que nós temos que ser semelhante a Ele. Esse é o grande propósito de Deus, nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Formar em nós o caráter de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ou seja, não reivindicou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós cantamos aqui um cântico baseado nesta passagem. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo o tornou. Aleluias. Então Jesus fez tudo isso, irmãos. Abriu mão de toda a glória
para vir a esse mundo para nos salvar. Então vamos agradecer a Deus por tudo que esses versículos nos revelam que Ele fez por nós. Obrigado, Jesus, porque sendo Deus, o Senhor se esvaziou de si mesmo e, assumindo a forma de servo, tornou-se em semelhança de homens, para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz, a nossa morte, para vivermos a sua vida. Aleluias. Os irmãos sabem por que Deus nos salvou? Claro, porque Ele nos ama. Mas porque nós estávamos perdidos. É o que diz lá em Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então, olha, Deus não te salvou porque você é bonito, porque você é bonzinho, porque você tem o olho verde, sabe? Porque você é uma pessoa especial. Não, Deus te salvou porque você estava perdido. Porque você estava morto espiritualmente. Foi para isso que veio o Filho do Homem, buscar e salvar o perdido. Porque irmãos, tem crente que se acha. E não pode ser assim, irmãos. Ninguém é especial. Só tem um que é especial, o Filho amado de Deus, que é Jesus. É claro, Deus nos ama. E Ele provou isso. Mas nenhum de nós, irmãos, é especial. Sabe? A ponto de menosprezar os irmãos. Eu não sei com você, viu, bem? Mas comigo, Deus é diferente. Ele fala comigo face a face. Você é minha esposa, é pastora, mas comigo é diferente. Irmãos, não tem diferença não. Não tem essa. Então vamos lá. Obrigado, Jesus, por nos buscar, nos encontrar e nos salvar. Nós que estávamos perdidos. Então, irmãos, olha, guarda isso no teu coração. Antes da gente se converter, Cristo procurou a gente. Cristo nos buscou por este mundo. A graça dele nos buscou nesse mundo perdido, irmãos. E Cristo nos achou. E nos salvou. E nós temos que fazer isso com aqueles que ainda estão perdidos. Atos 2, 1, 4. Já está terminando, viu, irmãos? Nós vamos celebrar a ceia. Vamos cantar parabéns, né, bem? Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito dele. Enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós, a sua igreja. Então vamos agradecer a Deus pelo Espírito Santo. Agradecemos a Deus por Ele ter enviado Jesus. Agora vamos agradecer a Deus por Ele ter enviado o Espírito Santo. Obrigado, Jesus,
por rogar ao Pai, e Ele nos enviar o Espírito Santo, para estar conosco, todos os dias, até a consumação do século. Aleluias. 1 Timóteo, capítulo 1. O apóstolo Paulo já começa, né? Versículo 12. Olha como o apóstolo Paulo já começa esse versículo aí. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Quem fortaleceu ele? Cristo Jesus. Nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha o que o apóstolo Paulo era, irmãos, antes de se converter. Blasfemo, perseguidor e insolente. O que nós éramos antes de nos convertermos? Ah, pastor, eu sempre fui uma pessoa boa. Sabe? Nossa, eu sou o cara. Será que é mesmo? Onde eu parei? Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então nós vamos agradecer agora, irmãos, o Senhor pelo ministério. Porque não foi homem que nos designou para o ministério. Foi Cristo. Né? E assim como o apóstolo Paulo era grato a Deus, nós também temos que ser. 25 anos de ministério. Como Alexandre falou na sua oração, passamos por muitas dificuldades, muitos desafios, mas muito mais foram as alegrias no Senhor, irmãos. As lutas que nós passamos, as dificuldades, as tribulações, por todas elas nós somos gratos a Deus. Porque em tudo dai graças. Porque através delas a gente cresceu, a gente se tornou pessoas melhores, graças a Deus. Deus nos fez enxergar muitas coisas que nós não enxergávamos. Através delas Deus tratou na nossa vida. Né? Deus nos ensinou muitas coisas. Então, vamos agradecer a Deus pelo ministério. Obrigado, Jesus, por nos fortalecer e nos considerar fiéis, designando-nos para este ministério. Nós que outrora estávamos em trevas, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Os irmãos perceberam como o apóstolo Paulo era sincero para com Deus? Irmãos, não adianta esconder nada de Deus. Tem crente que pensa assim, hoje eu vou surpreender Deus. Hoje eu vou fazer algo que Deus... Irmãos, Deus já sabe tudo. Lá no livro dos Salmos está escrito que antes da gente abrir a boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Ele sabe de tudo, irmãos. Né? E Ele nos designou para o ministério. Então olha como o apóstolo Paulo era sincero para com Deus. Ele falava para Deus o que realmente ele era, o que ele foi. E quando você pedir perdão para Deus pelos seus pecados, não seja genérico. Porque pecado tem nome. Às vezes os crentes falam, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Amém.
Não, fala, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim mesmo, eu sou orgulhoso, soberbo, arrogante. Me perdoa, Senhor, e trabalha na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Trabalha na minha vida. E Deus vai, aí sim Deus vai te surpreender. Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Vamos agora, irmãos, é o último versículo. Já vou pedir para a Ângela vir aqui, ela vai ler o texto. Então hoje, irmãos, nós não vamos fazer a oração, porque nós já estamos orando. Nós já estamos pedindo a Deus, ou melhor, nós já estamos orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Amém. Em seguida nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Nós vamos cantar parabéns, né? E depois nós vamos para a nossa casa felizes e alegres, porque Deus falou conosco. E Ele ouviu toda a nossa oração de gratidão. 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor de Deus. Nisto o quê? Olha, irmão, quando você estiver lendo a Bíblia, presta atenção, medita. Nisto o quê? Em que nós conhecemos o amor de Deus? Não tem 2 pontos ali? Então, nisto é o que vem depois dos 2 pontos. Então, nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, repita comigo assim. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos, por quem devemos dar a nossa vida, como Cristo deu a sua vida por todos nós. Amém. Então, Cristo deu sua vida por todos nós. Olha para o lado aí, olha para o seu irmão do lado. É sua esposa, né? Seu marido, seu filho, né? Por esse é fácil, né? Você dar a vida. Agora esse que está na sua frente aí. Esse irmão mala. Sabe aqueles irmãos mala, né? Falando nisso, eu lembrei da banda que a gente... Lembra a nossa banda lá? Eu e uns pastores, nós tínhamos uma banda lá, chamava Banda Le Postiche. Só tinha mala. Então, irmãos, esse irmão que está na sua frente, atrás, não importa. Nós temos que amar todos os nossos irmãos. E ser gratos a Deus pela vida de todos eles. E se necessário for, darmos a nossa vida por ele. Como Cristo deu a sua vida por todos nós. Amém? Então, obrigado, Senhor, por todas essas coisas maravilhosas que o Senhor fez na nossa vida, na nossa igreja. O nosso coração, Senhor, é grato diante da Tua presença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém?